Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 138 do No Topo Podcast, terceira temporada. Olá, Sheila. E aí, que prazer estar aqui mais uma vez. Agradecer quem está nos apoiando a continuar trazendo conteúdos de empreendedorismo para você. Primeiramente, o nosso parceiro master é a Econova, Inteligência em Processos Químicos. Para você que tem indústria têxtil, aponta o celular para o QR Code que aparece na tela e você é direcionado lá para os canais de vendas. A BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos com agilidade, experiência e confiança. Não perde tempo, entre em contato lá com o time da doutora Paula, da doutora Beatriz. E o nosso mais novo patrocinador, a Navecom Contabilidade. Para você que precisa de soluções aí tributárias, entre em contato com o time da Navecom, tem um QR Code aparecendo aqui na tela. Eles estão há 12 anos com soluções econômicas, eficientes e precisas para o seu negócio. Então, não perde tempo, entre em contato lá com o time da Navecom. A gente sempre pede para você nos seguir nas redes sociais e espalhar o No Topo Podcast. É a maneira gratuita que você tem de nos apoiar. Edinho, é isso? Quem é nosso convidado de hoje? É isso aí. Até antes de anunciar o nosso convidado, lembrar que o Mazinho, devido às leis eleitorais, ele não está conosco aqui apresentando o podcast. Mazinho pré-candidato a vereador na cidade de Blumenau. Então, em outubro, com certeza, após as eleições, ele está aqui conosco. Lembrar também, você da empresa têxtil, indústria têxtil principalmente, ou indústria em geral, mas a têxtil tem muito case de sucesso nesse sentido, procure a Navecom. A Navecom, ela vai te ajudar a economizar tributos dentro da legalidade. Ou seja, você não precisa ter 3, 4, 5 CNPJs para você pagar menos impostos. Com um CNPJ só e com um profissional capacitado que a Navecom vai alocar na sua empresa, você vai ter economia tributária e vai ter muito mais rentabilidade. Então procura lá o time da Navecom, como o Sheila comentou, fala que ouviu no Topo Podcast que eles vão dar um descontinho especial. Falar também da Fader, né, Sheila? Importante. Que a Fader tá com o cupom de desconto aí para missão em Nova York, NRF 2025. Eu estive na 2024, sou prova viva da importância de você estar lá bebendo da fonte do varejo, de tudo que vai acontecer aí no mundo. Você que trabalha com varejo ou é indústria que fornece para varejo, não deixe essa oportunidade passar. Beba da fonte, veja o que vai acontecer no futuro em primeira mão. Fala com o Thiago lá da Fader, fala que ouviu no No Topo Podcast, tem o cupomzinho de desconto lá e vai ser sensacional. Bom, Sheila, está conosco aqui hoje o parceiro do Demo, mas o Demo do Bem, como ele brincou conosco, já esteve aí recentemente conosco, o Demócrates, e ele tem um parceiro que ele comentou bastante aí no programa dele, e a gente trouxe esse parceiro aqui também para contar a sua história, toda a sua participação aí com o empreendedorismo. Então seja muito bem-vindo, Nilmar Paul, da Claros Consultoria. Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Já que o desafio é falar sobre empreendedorismo, eu quero começar falando para todo mundo que qualquer pessoa pode ser empreendedor. Tá? Não importa a tua história, se você veio de uma situação muito humilde, com baixo estudo, com baixa capacidade, isto é uma crença que as pessoas têm. Entendeu? Então, assim, primeiro recado, qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Segundo ponto importante que quero destacar é que qualquer empresário, qualquer empreendedor, ele pode crescer e pode crescer muito, né? E para isso existe aí, nós vamos conversar aqui no nosso podcast, algumas receitas, algumas fórmulas. A gente gosta de fórmula, fórmula para emagrecer, fórmula para caminhar, fórmula para ganhar dinheiro. Então nós vamos conversar aqui um pouco sobre algumas fórmulas, algumas dicas da minha experiência, do meu trabalho nesse maravilhoso podcast aqui com vocês. Então obrigado, Sheila, obrigado, Edinho. Vamos em frente. Muito legal. Ô, Nilmar, a gente começa sempre contando um pouquinho da história, Da onde que o Nilmar veio, como é que chegou até aqui. Então, conta um pouquinho para nós aí, tua trajetória profissional e pessoal até o momento. Muito bem. Olha só, primeiro, eu sou daquelas pessoas chamadas outliers, aquelas pessoas fora de série. Por quê? Primeiro que eu nasci no Alto Vale de Itajaí, na cidade de Vítor Meirelles, para quem não sabe onde é que é, fica para cima da reserva indígena Duque de Caxias, aquela que tem a famosa barragem, que inunda a nossa cidade aqui em Blumenau. Então, nasci ali para cima, no lugar, diria, deve ter hoje 8 mil habitantes, entendeu? Então, muito pequena. Veja, uma cidade pequena e quis o destino, Infelizmente, meu pai faleceu muito jovem, Eu tinha na época 14 anos, então aí a minha família mudou para Gaspar. Então, toda a minha trajetória enquanto morador foi na cidade de Gaspar e sempre estudei em Blumenau e depois fiz faculdade aqui também. Eu gosto de falar dessa trajetória porque eu vim de família de agricultores, tá? De uma família muito humilde. Mas aqui começa um ponto importante, porque o berço, quando você tem uma ética, quando você tem transparência, quando você gera confiança, aquilo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, isso nos negócios é importante. Tá? E estando aqui em Blumenau, eu sempre me devotei aos estudos. Então, uma dica aí para quem está assistindo, para quem é jovem ainda, viu?
você escala o sucesso se você estudar. Então, fazer teu segundo grau, que agora é ensino médio, você procurar uma universidade, você procurar um ensino técnico, porque ali você escala. Por quê? Porque ali você conhece muita gente. Então, hoje, ir a uma universidade, mais do que a aquisição do conhecimento, é você estabelecer redes de contato. E vocês vão ver aqui mais adiante que redes de contato é um dos fatores fundamentais de sucesso. Então, vim da agricultura, vim para Gaspar, vim para a universidade, a nossa querida FURB, aqui onde me formei com muito orgulho. E na trajetória também acabei fazendo uma pós-graduação em marketing e vendas e, posteriormente, também fiz um mestrado em estratégias empresariais, do qual me ajudou profundamente a escrever 2 livros na época da FURB. Um enquanto ainda na formação da graduação, tá? Sobre planos de negócio. A tua graduação era em quê? Administração de empresas. Administração de empresas. E na sequência, depois também eu lancei um segundo livro, né, para a editora Elsevier, do Rio de Janeiro, sobre centrais de compras, então agrupamento de compras coletivas. Então, essa é a trajetória, né? Profissionalmente, gosto de destacar o trabalho que eu comecei lá em 93, e eu sempre falo, fui um abençoado, porque comecei a trabalhar dia 30 de dezembro. Então, imagina você ganhar um convite, entendeu? Vai trabalhar dia 30 de dezembro. E eu comecei a trabalhar dia 30 de dezembro, com muito orgulho, numa livraria chamada Brasil Escolar, que ficava aqui na rua 15 de novembro, e tinha uma sede maior lá no bairro da Garcia. E eu comecei a trabalhar dia 30 de dezembro e eu fui lá ajudar no estoque, separar materiais, enfim, né? Meu primeiro trabalho formal. E depois, já na sequência, eu comecei sendo ali o famoso balconista, né? Vendendo material escolar, né? E eu tive uma trajetória muito meteórica, porque de 30 de dezembro até dia 20 de maio, em 5 meses, eu sentei na mesa do que se chama gerência administrativa financeira. Por quê? Porque eu fui vendedor, acabou a época escolar, que acabou em fevereiro, Sim. Eu fui ser office boy, né? E na época eu achei o gerente administrativo financeiro fazendo uns desvios, umas coisas não muito legais da empresa, né? E eu entreguei para o chefe, entendeu? E ele falou assim, tá bom, demitiu o gerente, assim, quem que eu vou botar no lugar? Eu falei assim, põe eu sou bom de matemática, entendeu? E brincadeiras à parte, ele acabou me dando uma oportunidade, e aí comecei minha trajetória como executivo aqui em Blumenau. Em 97 e 99 fui executivo, gerente de operações em São Paulo, uma grande rede de lojas do grupo, né, que tinha 538 lojas do Brasil, e ali minha carreira deslanchou. Então, vem da ética, vem da confiança e vem do trabalho sério e duro. Não tem como ser diferente. Verdade. Mas aí, pegando o que tu comentou no começo ali, o teu mestrado tu fez aonde, cara? Fiz aqui na FURB, entendeu? Mas foi em quê? Gestão estratégica, entendeu? O que é a gestão estratégica, né? É você olhar para os cenários e falar assim, qual é o caminho que eu devo tomar que me leve àquele resultado no menor tempo e no menor custo, né? E isso tem a ver com as opções que eu deixo de observar, né? Eu chamo de poder do foco, né? Ou seja, o que eu decido deliberadamente que eu não vou olhar. Então, a gestão estratégica é insular. Assim. Então, eu olho o recurso, eu olho pessoas, eu olho o capital, eu olho concorrência, eu olho o mercado consumidor e aí eu defino, é por aqui que eu vou. Isso é gestão estratégica. Mas daí era mestrado em administração mesmo? Administração de empresas mesmo aqui na FURB. Quem que era o teu... Meus professores? O meu orientador? O O nosso querido Pedro Paulo William, né? Se estiver assistindo aí, um abraço, professor. Eu sempre falo, o rigor alemão dele de ser, acho que ajudou muito a ter uma entrega superior, entendeu? Então, eu gosto desse rigor, entendeu? Eu pergunto isso, que eu também fiz mestrado em administração na FURB. Opa! E para mim também, assim, o meu orientador, enfim, foi o meu grande mestre. Sim. Então, por isso que eu gosto de perguntar, que geralmente a gente tem essa gratidão tem. pelo trabalho feito em conjunto, né? Tem. Não, e aí tem eu fiz a minha dissertação em cooperação empresarial, tá? Então, sobre sistemas de governança em cooperação empresarial. Então, veja, como é que eu coopero, né? Eu coopero primeiro, ou existe cooperação, quando uma das partes assume deliberadamente que não é possível fazer sozinho, senão eu faço sozinho. Claro, perfeito. Okay? Então, vamos dar um passo bem atrás, né? Se você pega a origem da vida, é a junção de um óvulo do espermatozoide. Perfeito. Okay? Então, precisa dos dois para ter a operação e ter aí a geração da vida, né? E cooperar tem a ver com isso. Cooperar é fazer junto. Né? Então, como você falou muito bem, se você teve lá o orientador, né? A tua obra, né? Se deve ao teu mestre, porque ele trouxe insights, você trouxe outras ideias e junto foram juntando e até que fez aí algo maior. Então,
O professor não teria uma obra do mestrando se não tivesse a cooperação. E você não teria esse capital intelectual se não fosse aqui o teu professor, o teu mestre, te orientando, às vezes até enchendo o saco. Olha, isso aqui não está legal, revisa, mexe nesse parágrafo. Você não estudou demais, estudou, vai um pouquinho mais para frente, entendeu? Então essa é a pegada mesmo. Legal. E aí, pegando a linha do tempo, então, saindo da livraria, qual foi o próximo profissional aí do Nilmar? Veja, eu fiquei da livraria de 93, dia 30 de dezembro, né? E eu fiquei ali até 2004. Então foram 11 anos, né? Uhum. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque de 93 a 97 eu fiquei aqui em Blumenau como gerente de operações. De 97 a 99 eu fui fazer a gerência de operações em São Paulo, então já era um grupo maior, que eram 538 lojas, então eu fazia toda a parte da operação, né? Lá eu já descobri na época que era tal do burnout, né? Que é aquela síndrome, você começava a trabalhar às 7 da manhã até às 9 da noite, achava o máximo, imagina, 20 e poucos anos de idade, puro sangue, feliz da vida, entendeu? Vamos lá, vamos arrebentar a boca do balão. Depois de um ano e meio, um dia deu um piripaque lá e eu aprendi que você tem que equilibrar, entendeu? Então você tem que trabalhar forte, mas tem que trabalhar forte lá, seja da 8 às 18, porque quando você passa do limite a conta vem. Isso eu aprendi com 20 e poucos anos de idade. E aí eu voltei lá em 99 para Blumenau e eu fiquei mais 5 anos na operação aqui, né? Eu acabei ficando com uma parte da sociedade dos negócios, né? Mas como eu sempre fui muito bom de fala, entendeu? E eu sempre, desde pequeno, eu sempre digo, a minha liderança começou com 8 para 10 anos de idade. Por quê? Porque eu digo que lá eu fui a primeira vez CEO. Sabe por quê? Eu fui presidente da primeira horta escolar na minha pequena cidade, entendeu? Legal. E aí eu aprendi um trabalho sobre cooperação. E também eu aprendi, por exemplo, aquilo que às vezes a gente combina com as pessoas não cumprem. Então, nós tínhamos lá, esse é só um recorte interessante, porque eu dividi com os meus amiguinhos, eu levo a pá, você leva a enxada, você leva o rastel, tá? Você leva o balde, vamos lá, carpir, então aquela parte da horta para plantar a horta. E eu me lembro uma coisa interessante, porque eram 6, 7 pessoas, e a gente marcou à tarde, nós estudávamos de manhã, né? Chegou à tarde, dos 6 que era para ir, só chegou 3. Tá? E dos 3, um não trouxe o instrumento para trabalhar, né? Então, eu gosto de falar isso por quê? Porque isso é a realidade humana. Sim. E se eu não souber lidar com isso, eu vou brigar com todo mundo. Sim. Ato contínuo. Ô, meu amiguinho, por que você não veio? Vamos lá. Então, esse ato de você saber se relacionar bem faz com que você ganhe as pessoas. Tá? E depois a horta saiu pronta. Então, feito esse recorte, como eu sempre falei bem e gostava disso, eu, lá em 2004, o presidente aqui da empresa, o seu Afonso Tais, irmão do nosso querido Félix Tais, o nosso eterno prefeito aqui de Blumenau, né? Considerado por muitos o melhor prefeito da história de Blumenau. Eu sempre falo, o nosso Félix Tais é o eterno prefeito de Blumenau, entendeu? E é verdade isso. Ele me deu a oportunidade de fazer um curso chamado Empretec. Né? Vários aqui dos nossos ouvintes aqui, quem está assistindo a gente, já deve ter ouvido falar. O Empretec é um curso das Nações Unidas, né? Capitaneado pelo Sebrae Nacional aqui em todo o Brasil. Formou aí mais de 400 mil pessoas. Quem quer empreender ou quem já empreendeu. E ele falou desse curso para mim e falou assim, vai fazer esse curso aí. Ouvi falar bem. Tá bom. Fui fazer o tal do curso do Empretec aqui em Blumenau. Isso lá em maio de 2004. E aí deu o que deu, né? O que acontece? O Empretec, ele trabalha tão forte, a gente vai falar isso um pouco mais adiante, que eu percebi que ali eu era, sim, dono do negócio, tinha uma pequena participação acionária com 10%, e eu percebi que o empreendedor, para ir à frente, ele tem que ter a capacidade de implantar as suas próprias ideias, as suas crenças, aquilo que ele acredita. O produto vai ser feito assim, desse jeito, né? E quando você tem um conselho, né, no caso lá tinha lá mais familiares envolvidos, eu não consegui implementar aquilo que imaginava que dava para crescer. E aí o que deu? Deu que eu resolvi fazer um processo de saída da organização. E aí eu resolvi que eu queria montar uma empresa de consultoria e capacitação e treinamentos. E aí em outubro de 2004, Caramba, eu acabei... então na sequência tu já criou a consultoria? Bora, entendeu? Tá. Isso é uma coisa importante. Tinha quantos anos? Eu tinha 26 anos de idade. Super jovem. Super jovem, né? E aí eu tinha um problema, né? Porque daí, veja, eu tinha 26 anos, por mais que tinha uma bela experiência, claro, tanto acadêmica como empresarial, e eu sempre tive cara de novinho, então imagina eu com 26 anos de idade eu dar consultoria. Entendeu? Como é que começa? A credibilidade, né? Credibilidade, entendeu? Uma das coisas que eu fiz, deixei a barba crescer na época, entendeu? Aliás, tem umas fotos, são horríveis as fotos minhas com barba, entendeu? Né? Porque eu deixei uma barba grandona para justamente fazer esse mais velho. E deu certo a estratégia, entendeu? Sei bem como é que é isso. Eu sofri muito com isso desde o começo da minha carreira. Aí eu deixei a barba crescer, aí deu um tchan, aí deu match, né?
E aí o que aconteceu? Eu comecei, então, a atender consultoria, né? Comecei a fazer boas entregas. Entrei no programa Empretec também como instrutor, né? E aí a minha carreira mudou completamente. Em Blumenau, isso? Aqui em Blumenau. Mesmo. Eu comecei em Blumenau. E o Empretec é um programa a nível nacional, então já acabou atuando aqui, primeiramente no estado de Santa Catarina e depois todo o Brasil. Então eu já dei Empretec, desde para a geração de emprego e renda lá em Manaus, né? Para um grupo de pessoas que precisam lá extrair o açaí no coco, lá no pé de coco, lá para a geração de emprego e renda. Né? Até, por exemplo, no Ceará, enfim, todo o Brasil já atuou com o Empretec. Né? Então, assim, o que eu deixo aqui uma dica assim, para a gente começar a blocar o nosso conhecimento? Né? Uhum. Se você tem uma boa ideia de negócio e se você tem um mercado grande, viu? Acredita na ideia, faça um bom plano e coloca o barco na água, porque senão a gente fica postergando a decisão, né? E o Empretec, ele tem esse poder de alavancagem, né? Ele fala assim, viu, vai lá e faz, tá? Planeja, estabelece uma meta ousada, né? Tem o risco, daí aqui, né? Se tiver aqui alguém assistindo a gente, né? Então você é CLT, né? Então lá no CLT você tem CLT, então tem 13º, tem férias, tem 1/3 a mais de férias, né? Aí você tem o bônus da empresa, você alcançar as metas, né? Aí você tem vale-refeição, daí você tem Unimed, né? O seguro-saúde, aí você tem mais não sei o que lá. Aí se você cresce na carreira, você ganha um carro pago pela empresa, mordomia e tudo mais, né? Show de bola. Que bom que as empresas fazem isso, e eu digo duas coisas. Que bom que nem todo mundo quer ser empreendedor, porque senão teria gente para trabalhar. Verdade, então, veja, aqui não tem o bom ou o ruim. Sim. Existem dois lados, né? São perfis, né? São perfis diferentes, entendeu? Mas às vezes o que eu vejo, tá? E aqui talvez uma contribuição aí como especialista falando, desenvolvendo mais de 20 mil empreendedores no Brasil pelo Empretec, o que eu vejo, às vezes eu pego pessoas na sala com 40 anos, 45, 50, 55, e ele fala assim, ó, eu podia ter empreendido lá atrás, eu não tive coragem. Tá? Por quê? Porque você tem que abrir mão desse conforto. Né? Então, imagina eu, 26 anos de idade. Você tem um emprego fixo, né? Um salário fixo, né? Uma mordomiazinha. Todo mundo tem uma mordomiazinha, né? Aí você vai montar um negócio do zero, viu? Você fica preocupado. É um frio na barriga. É um frio na barriga. E aí nós temos alguns componentes. Primeiro, quando eu sou jovem, que eu não tenho estrutura familiar para sustentar ou não tenho uma correlação com isso, tá? A minha aptidão ao risco muito maior. Quando você é casado, você tem seu companheiro, sua companheira, você tem um filho, uma filha para criar, escolas, né? O teu nível de risco, ele começa, o teu filtro fica menor. Então, qual a preocupação aqui? Que você possa fazer um plano bem feito de transição. E eu, apesar de ter 26 anos de idade, eu fiz isso. Então, eu fiz o curso em maio, eu decidi que eu ia sair e eu consegui, com a organização que eu trabalhava, fiz um plano de transição. Eu fiquei durante um ano diminuindo o meu tempo. Então, de vez de todo dia para a empresa, comecei 4, depois 3, 2, depois eu ia uma vez por semana, até que chegou um momento que eu ia lá uma cada 15 dias até fazer a transição completa. Todo mundo vai conseguir fazer isso? Não é todo mundo. Agora, existe um jeito. Se você quer, você dá um jeito de encontrar essa forma de fazer para alcançar o teu sonho que você tem de montar um negócio. Muito legal. Ô, Nilmar, tu comentou antes sobre rede de contato. E esteve conosco aqui já várias pessoas, uma delas o Bruno, né, da Tex Cotton, e ele comentou sobre isso, sim. Ele sempre separa X tempo para um cafezinho, para conhecer novas pessoas, networking. Falou também daquela famosa frase, né, que você é a média das 5 pessoas que você anda. Como é que tu enxerga isso? Como é que é importante o network, a rede de contato aí para um empreendedor, sobretudo, ou para alguém que quer empreender? Bem, primeiro que eu vou dar uma dica matadora, tá? Nunca mais almoce sozinho. Lógico, está na tua casa, tu vai almoçar em casa, ver sozinho, né? Mas se você está na rua, não cometa mais esse erro. Então, se tu está em Blumenau, Itajaí, São Paulo, Londres, onde você estiver, você tem que procurar alguém para almoçar ou alguém para jantar. Por quê? Porque quando eu estou com uma pessoa que eu tenho um certo relacionamento, ou até menos relacionamento, se almoçar com alguém, você jantar, tomar um café da tarde, você expande o teu conhecimento. Ok? Então, dica número 1, nunca mais almoce ou jante sozinho, né? E aí não tem desculpa de tempo, né? Porque não tem que comer. Tem que comer, entendeu? Então, e veja, e todo mundo que é executivo, você que é empresário, empreendedor, se é barbeiro, se é cabeleireiro, se você tem uma padaria, viu? Você tem que parar. Aqueles 45 minutos, uma horinha, viu? Porque o outro lado também está com pressa. Ninguém tá, viu? Não é vamos jantar e começar meio-dia e sair 3 da tarde, viu? Ninguém mais tem tempo para isso, né? Então, esse é um ponto, né? O segundo ponto
Tem uma dica de um livro que você pode comprar aí na Amazon, que eu acho fantástico, chama-se O Livro Negro do Networking, Jeffrey Gitomer, tá? O Livro Negro do Networking. Ele ensina um conjunto de técnicas, né, para você estabelecer a rede de contato, né? E aí talvez uma coisa importante, né? Primeiro, a gente tem aqui o nosso celular, tá? Você tem aqui o teu Instagram, tem o LinkedIn, você tem o teu Facebook, enfim, né? A primeira pergunta que você tem que fazer, será que todo mundo que está aqui é tua rede de contato ou são os seus seguidores que você tem? Rede de contato é diferente, o pessoal esquece, porque a palavra rede significa um artefato, imagina então uma trave de futebol, ela tem uma rede. Tá? Então uma rede significa o cruzamento entre as partes, tranquilo? Legal. E o que é rede de contato? Rede de contato porque significa que tu tem que ter contato com a pessoa. E aqui tem um problema sério. As pessoas às vezes querem acessar alguém da tua rede de contato que você não tem contato. Sabe o que se chama isso? Tá? Isso chama-se o lado obscuro da força. Tá? Porque quando se for acessar aquela rede para pedir alguma coisa, não fala assim, consegue. Esse cara nunca conversou comigo, agora quer que abra uma porta. Entendeu? Então, rede de contato é com quem você estabelece contato constante. Aqui tem um problema. Então, assim, você tem lá 5 mil seguidores. É bacana 5 mil seguidores, tá? Claro. Por quê? Porque isso dá business, dá negócio, né? Agora, rede de contato é uma pessoa, e nós no Empretec até costumamos dizer, né? Ele é um agente. O que é um agente? Lembra do 007? Tá? É alguém que age em teu favor. Então, rede de contato é alguém que abre um canal de comunicação numa empresa, numa organização, num cliente, numa área de compras, na área de vendas, tá? Um favor, uma dica, um acesso à tecnologia. Isso é rede de contato. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é baixar a cabeça e falar assim, quem são as pessoas ou quem deveriam ser as pessoas que eu tenho que ter na minha rede de contato para fazer a diferença. Senão, não tem como eu evoluir. Então, assim, por exemplo, eu estou hoje aqui e agradeço ao Demo, né, o Democrates, né, que veio aqui no podcast de vocês, né? E falou assim, tem um conhecido meu, Nilmar, tal, que poderia estar aqui nesse podcast. Eu estou aqui através de uma rede de contato. Chegando aqui, descubro que você, né, trabalha numa organização que é de um grande amigo meu, que é o Rambo Júnior, entendeu? Isso é rede de contato. E ao mesmo tempo, eu falei assim, cara, eu estou conversando com o Rambo Júnior. Isso é rede de contato, senão é mero blá, 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 blá. Eu conheço. Conhecer é uma coisa. Saber quem é outra coisa. Perfeito. Bacana? Então, acho que assim, a dica é quem é a tua rede de contato que faz diferença. Aí, para fechar esse assunto da rede, eu daria um outro item importante, né? As pessoas são muito preocupadas em ter redes de contato do setor que ela atua. Por exemplo, você trabalha com a área de confecção. Okay, né? Então, a grande questão é, do meu relacionamento aqui é básico, é necessário, é mínimo você conhecer toda essa rede, né? Quem tem da fiação, depois lá que faz o fio, depois da malharia, da tinturaria, quem é os vendedores, quem são os compradores. Isso aqui é o básico. Isso é o mínimo que você tem que saber. Quem é os players, né? Quem são as redes que estão aqui, né? É condição de estar no jogo, né? É condição, senão você está fora, né? Agora, a rede de contato é você olhar para o lado de cá e falar assim, ó, quem é dos outros segmentos que eu tenho que ter rede de contato? Eu tenho que ter rede de contato no governo, né? E aí não confundo isso com lobby ou qualquer outra coisa. Cara, você tem que ter rede de contato com o governo. Você tem que ter redes de contato com o desenvolvimento econômico local, com a prefeitura. Você tem que ter redes de contato, por exemplo, com a área da saúde da sua cidade. Redes de contato da área de financiamento de capital privado, com bancos. Você tem outras redes de contatos aqui que você tem que estar buscando. Perfeito. Porque quando eu junto as duas. E aí uma dica que eu gosto muito, estabelecer redes de contato, você tem que sair de casa. Então, assim, até porque eu milito nessa área, enquanto na área de consultoria, você forma redes de contato quando você vai num evento, numa convenção, numa missão empresarial, nacional, internacional, vi você falando aqui da NRF, por exemplo, parabéns, entendeu? Então, novas redes se formam em novos aquários. Lá eu vou encontrar peixes de outras espécies além da minha. Perfeito. E eu tenho que pegar o WhatsApp, eu tenho que ter um contato, eu tenho que seguir a pessoa, fazer um comentário lá no Instagram, no LinkedIn. Eu uso muito o LinkedIn, por exemplo, que é o meu aquário, né, que eu milito é lá. Eu acho que esse é um ponto importante. Legal. Ô, Nilmar, e aí pegando essa trajetória então, aí você começou a fazer consultoria. E aí como é que foi essa evolução aí de, com 26 anos, começar a bater nas portas, oferecer um serviço
Para, às vezes, alguém que nem sabe que precisa daquele serviço, ele não identificou. Como é que foi isso, cara? Veja, primeiro que o que me ajudou muito foi a rede de contato. Tá? Então, veja, na hora que eu decidi sair e fazer esse processo de transição, eu trabalhei uma característica que a gente ensina muito, que é correr risco calculado. Então, veja, você abre mão de uma renda, você tem um pouco mais tempo, e nesse tempo eu tenho que acessar novos clientes para gerar caixa para você. E como é que foi essa transição? Foi justamente olhar quem é que estava na minha rede de contato da época da universidade, indicações, amigos, entendeu? Daí eu consegui, por rede de contato, me credenciar minha empresa ao Sebrae, que tem um edital público, qualquer pessoa pode ir lá. Fui lá. O fato de eu ter feito um trabalho relevante na área de cooperação empresarial do qual eu trabalhava me deu uma credencial para começar a tocar um projeto específico, né? E o resto é história. Entendi. Então, assim, e aí entra um ponto importante, né? Eu estava lendo uma matéria, eu estava em São Paulo, na verdade, segunda e terça-feira, fazendo um curso de inteligência artificial para o agronegócio brasileiro, na Starts, né? Em São Paulo. 2 dias com altos executivos de várias organizações. E o pessoal estava falando sobre isso, do pensamento de longo prazo versus o pensamento de curto prazo, para não dizer imediatista. Então, quando você está montando um negócio, quando você quer expandir um negócio, você tem que ter uma visão de longo prazo. Né? O que nós temos hoje? Nós temos, às vezes, uma demanda muito forte por resultado no curto prazo, e eu esqueço que existe uma segunda e terceira rodada nesse jogo dos negócios. Então, tem esse olhar assim, viu? Às vezes tem que trabalhar por um custo menor para você acessar um cliente específico, para fazer uma porta de entrada. Né? Quantas vezes vocês lá que veio ter que fazer uma negociação, dar um desconto que dói, entendeu? Mas, putz, mas para mim botar meu produto na ponta de venda... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, isso é business. Então, assim, esse começo, ele tem que ser pensado, ele tem que ter um olhar no longo prazo. E aí, talvez, nós tenhamos uma palavra que nunca vai ser substituída, né? Se você faz um trabalho bem feito, bem executado, ele vai aparecer e as pessoas vão enxergar o teu trabalho. Verdade. Tá? Não importa. No meu bairro, eu gosto de citar, eu moro em Gaspar, tem lá a dona Margarida, ela faz doces, faz esses pratos para uma festa de aniversário, esses negócios, né? Eu conheço ela há 20 anos, né? A dona Margarida, ela continua fazendo o melhor escondidinho de carne com aipim, meu amigo, que tem na nossa cidade. Entendeu? Por quê? Porque sempre faz bem feito. Aí as pessoas vão na minha casa, faço um aniversário, convido lá 20, 30 pessoas. De onde é que veio esse escondidinho? Da dona Margarida. E esse bolo que foi feito da dona Margarida. Então, o assim, famoso boca a boca. Exatamente. Só que daí, quando eu conheci a dona Margarida, que ela tinha lá na casa dela, na cozinha, que ela fazia só para os próximos, hoje ela tem uma cozinha industrial na casa dela, que ela construiu uma parte, né? Ela tem 2, 3 pessoas trabalhando. E você ligar agora, você não consegue mais o bolo para amanhã. Ou você liga até quarta-feira, ou você não tem. Então, o que quer dizer com isso? Não importa se você é confeiteira, se você é barbeiro, cabeleireiro, se você tem oficina de bicicleta, o teu serviço bem feito, as pessoas vão reconhecer, vão te recontratar e mais, vão te recomendar. Verdade. Porque ninguém vai querer botar um amigo E é na o melhor fila. marketing que existe. Esse é o melhor marketing, não custa nada, entendeu? Tanto é que se vocês peguem, quem trabalha com serviços, né, e eu trabalho na área de serviços, né, serviço funciona por indicação. Quantos de vocês já receberam no grupo do WhatsApp que você tem da família, dos amigos, da faculdade, enfim, e fala, quem tem um pedreiro para indicar? Quem tem arrumar um ar-condicionado? Quem tem um pintor? Quem tem um jardineiro? Quem tem um piscineiro? Viu? Isso aí. É no WhatsApp que as pessoas pedem, o cara manda, liga lá pro cara e fala que foi eu que indiquei. Por quê? Relação de confiança estabelecida, não tem mais negociação de preço. Eu já quero você, porque você foi indicado pelo Edmar. É assim que funciona o jogo. É bem isso aí. É bem isso aí mesmo. Ô, Nilmar, e pegando aí então o gancho, fez a consultoria. E aí como é que você foi para outros negócios? Como você tem aí até com o Demo, enfim. Legal. Como é que foi essa evolução? Veja, primeiro que, como eu estou nessa área de ensino de empreendedorismo, né, e existe das características comportamentais tem a ver com busca de oportunidade e iniciativa. O que significa isso? Significa o quanto que você tem uma mente que consegue enxergar negócios a partir das pessoas que você se conecta, tá? Como você enxerga negócio com aquilo que você tem na mão, a gente chama essa metodologia de effectuation, o pássaro na mão, a partir da observação do ambiente e a partir daquilo que você sabe fazer. Né? Então, quando você começa a olhar esses 4 elementos, né, você começa a olhar assim, espera um pouquinho, mas aqui também eu posso montar um negócio. Aqui eu posso botar alguém para operar. Quem disse que eu tenho que fazer tudo sozinho? Né?
E aí foi natural, né? Por exemplo, daí, na época o Demócratas, que foi citado aqui, a gente fez a universidade junto, na FURB, depois a gente fez uma pós-graduação juntos, tá? E aí eu acabei casando, não com o Demócratas, né? Mas ele acabou sendo o meu padrinho de casamento em 2007. E aí em 2008 ele acabou sendo da companhia que ele trabalhava como gerente de marketing na área gráfica. E ele me procurou e falou assim, mas vamos montar um negócio, né? E aí nós acabamos montar uma gráfica, né? Na área de produtos e serviços de personalização, né? Então, veja, da consultoria, acabei montando esse negócio juntamente com o Demócratas, né? E está lá tocando até hoje, né? Depois disso, né? O que eu acabei expandindo também, que é um mercado que eu sempre gostei, né? Que é o mercado imobiliário, entendeu, né? E aí sim, muito mais como um investidor de imóveis, né? E recentemente a gente tem um grupo lá de 6, 7 pessoas, então a gente junta um dinheirinho lá e manda fazer lá casas de alto padrão, a gente atua em Gaspar, né? Então a gente tem lá casa, se você precisar comprar casa em Gaspar, tem 3 ainda prontinhas lá, 140 metros lá, ó, linda e maravilhosa, tá? A gente constrói aí para vender. E olha que interessante, sempre com cooperação. Tá? Então assim, porque você tem a janela aberta, né? E aí, em termos de consultoria, que é o meu negócio principal, né, eu fui migrando. Né? Então, primeiro com consultoria para micro e pequena empresa. Né? Aí eu entrei no Empretec, que é educação. Né? E dentro desse patamar, eu desenvolvi uma metodologia de compras coletivas para o Sebrae Nacional, que aí a minha carreira deu um up. Né? Você sai de Blumenau, Gaspar, e você vai para o Brasil. Né? E aí, sim... essa metodologia lá em 2006, 2007, que foi a minha base do meu mestrado, por isso que a gente tem que aproveitar o nosso mestrado, tá? Ele me ajudou a ter essa performance a nível nacional, e aí eu trabalhei por todo o Brasil, implantando centrais de negócio, compras coletivas, né? Do qual me abriu muitas oportunidades de trabalho. Né? E como eu sempre gostei muito de escrever, então eu já tinha escrito 2 livros, né? Sem o Chat GPT, né? Que agora é fácil escrever livro com o Chat GPT, na época era aqui mesmo, né? E hoje eu uso também, tá? O Chat GPT, na época não tinha. Isso me ajudou a entrar em outros programas de longo alcance a nível nacional. Então, neste momento, só para ter uma ideia, eu estou assim... Aí depois a gente fez a reformulação do Empretec no Brasil em 2017, né? A gente fez a atualização da metodologia. Depois, em 2022, nós fizemos o Empretec do agronegócio, né? O Empretec rural, e depois o Empretec para startups. Né? E neste momento, eu estou agora tocando 2 grandes projetos. Né? Um é o maior projeto da América Latina de formação de jovens do agronegócio brasileiro, para a CNA. A gente está construindo a metodologia nesse exato momento, então é um programa para formar mais de 10 mil jovens, tá, nessa área. Mas ele fica onde? Em Brasília. Brasília, né? E um outro também, um projeto de desenvolvimento de cooperativas de base familiar para a região amazônica. Então, para os 5 estados que abrange, que chama Fundo Amazônia. Então, um programa de cooperação fantástico. Né? Imagina o cidadão lá que faz extrativismo e tem lá, por exemplo, o cupuaçu, o babaçu, enfim. Como é que organiza aquela comunidade local para extrair aqueles elementos e melhorar a condição de renda, penosidade de trabalho, enfim, um trabalho muito bacana e ajudar essas comunidades. Né? Então, assim, e aí tem um pouco o meu DNA, viu, Edmar? Eu sempre, meu DNA foi a cooperação. Por quê? O meu pai foi fundador da Cravil aqui no Alto Vale de Itajaí, né? Cooperativa fortíssima. Né? Lá nos anos 60 para 70 ainda, né? Depois meu pai participou ativamente do Sindicato dos Produtores Rurais, ok? Então, veja, e se nós olharmos o nosso estado, tá? O nosso estado ele é hoje um dos melhores do Brasil para viver, né? Eu recentemente estive no outro estado, eu gosto de provocar o pessoal, eu faço muita palestra, e eu provoco o pessoal que hoje não tem no Brasil melhor estado que de Santa Catarina. Por quê? Todo mundo quer morar em Santa Catarina. É um estado que o trabalho é sério. Tá? Aqui nós temos leis que funcionam, nós temos uma segurança pública boa, nós temos um atendimento hospitalar fantástico. Ah, tem deficiência? Lógico que tem. Pode ser melhor? Pode. Mas é um dos melhores do Brasil e ponto final. Goste ou não goste, isso é uma verdade. Né? Você vai para qualquer cidade de Santa Catarina, e eu conheço praticamente 80% dos municípios catarinenses atuando, viajando, enfim. Tem gente do Brasil todo morando em Santa Catarina.
Tá? Então, nós somos hoje aquilo que São Paulo já foi no passado. E eu vou mais longe, eu ouso dizer que o estado de Santa Catarina está para o Brasil, assim como os Estados Unidos está para o Brasil. Ou seja, muita gente sonhava antigamente em morar nos Estados Unidos, né? Atravessar lá na fronteira, assim como as pessoas querem morar em Santa Catarina. E aí, veja só, quando a gente fala de cooperação, acho que tem uns pontos importantes, né? Cooperação individual, você enquanto indivíduo coopera com o outro para fazer algo maior, né? E nós estamos vivendo uma época agora de cooperação de ecossistemas. Uhum. Veja, Blumenau hoje, né, nossa região aqui, né, eu gosto de falar hoje, quando eu falo de Blumenau, eu sempre já me refiro à região metropolitana. Tomara que na próxima eleições aqui os nossos prefeitos consigam ampliar essa discussão. Já tem uma discussão, mas acho que Blumenau, Gaspar, Indaial, Pomerode, Timbó, Benedito Novo, Ascurra, Luiz Alves, viu? Essa nossa região aqui, nós temos que dar um salto de cooperação, porque se esse ecossistema estiver bem azeitado, os nossos empreendedores vão ganhar mais dinheiro. Verdade. Então, por quê? Porque nós dependemos da cooperação das entidades que nos representam, seja a AMP de Blumenau, a CIB, a CDL, e lógico, cada cidade dessa também tem o seu equivalente, dos sindicatos patronais, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de conduzir o planejamento da Intersindical de Blumenau, né, dos sindicatos que participam dessa discussão. Uhum. E se nós não tivermos, por exemplo, rodovia boa aqui, não tiver 470 duplicados, não tiver hospital bom aqui, a nossa comunidade não vai para frente. Verdade. Acho que esse é um ponto importante para nós começar a discutir aqui. Verdade. Muito bom. E está num momento agora, trouxe aqui para nós um livro de presente, um livro sensacional. Eu gostei muito do nome do livro. O nome do livro é muito bom, né? Muito obrigado pelo presente. E tu trouxe para nós também o teu e-book, que tu está fazendo o lançamento. Comenta um pouquinho desse e-book aqui para nossa audiência. Fala mais sobre ele. Então, esse e-book aqui, ele fala sobre desafios do associativismo brasileiro. Então, eu acho que cabe aqui um recorte. Quando eu falo de associativismo, talvez algumas pessoas tenham uma ideia apenas das entidades de representação empresarial. Tá? Então, desde o sindicato, uma associação e assim por diante, né? E aqui fica uma reflexão para você que é empreendedor, um futuro empreendedor. Se na tua comunidade algo não está adequado, você tem dois caminhos a seguir. Tá? Ou você continua falando e reclamando, e senta e espera alguém fazer alguma coisa, né, que é uma postura passiva, ou você traz para si uma autorresponsabilidade e procura alguém das agremiações que tem no teu município, na tua cidade, do teu bairro, né, que possa encaminhar essa demanda. Porque, como eu falei anteriormente, a colaboração, a cooperação depende de você assumir um ponto fraco que você não consegue fazer sozinho. Tá? Então, vamos pegar alguns casos aqui em Blumenau. Né? Vamos pegar, por exemplo, o Hospital Santo Antônio. Tá? Hoje é um dos melhores hospitais de gestão da nossa região e que atende aí pelo SUS, 85% é atendido pelo SUS. Né? Veja, quem está fazendo a gestão do hospital são as entidades empresariais do nosso município. A AMP, do qual eu participo, ela tem a cadeira lá no conselho e faz a gestão disso. Então, se eu tenho um hospital de qualidade, eu entrego um serviço de saúde para a nossa cidade que se torna uma cidade atrativa de mão de obra. Então, as pessoas querem morar aqui em Blumenau porque eu tenho uma saúde pública feita por gestão por essas entidades. Muito bem. Se Blumenau hoje é referência, por exemplo, em tecnologia da informação, com criação de startups, né, criação de várias empresas de TI, se a gente voltar um pouco no passado, se deve a um grupo de abnegados empreendedores que sentaram de numa mesa e falaram assim: nós não temos mão de obra para Blumenau. E aí um grupo de empresários criou o Entra 21, tá? Que é um trabalho juntamente com a Bluesoft, né, de formar jovens, se não for a memória, de 14 anos em diante, na área de programação, TI, etc, etc. E aí forma todo ano centenas aí de jovens. Sérgio Tomil já esteve aqui conosco. O Sérgio Tomil. Adoro o trabalho dele, sou fã do trabalho dele. E eles fizeram isso, e hoje, o que acontece? Hoje você tem uma Serasa colocando a operação aqui em Blumenau, não é porque é pelos olhos verdes dos alemães que moram aqui, não. É porque tem mão de obra qualificada que alguém tinha um problema para resolver.
Quando você olha, por exemplo, estou dando esses dois exemplos, então, saúde e tecnologia, né? Quando você olha, por exemplo, em volta de Jaraguá do Sul, e nós temos que falar aqui, por exemplo, da própria VEG, né? Por que a VEG se tornou esse grande conglomerado? Porque tinha a formação de mão de obra, a famosa escolinha da VEG, né? E aí forma as pessoas. Então, assim, se você é empresário, você tem que levar a tua dor para alguma entidade. Escolha qualquer uma delas, não importa qual. Tá? Veja quem pode lutar por isso, né? Recentemente eu acompanhei agora essa semana, e como eu lido no meio do associativismo brasileiro, o trabalho da Associação Comercial de Chapecó em colocar mais voos que liga a capital, Florianópolis, a Chapecó. E levar voos de Chapecó, mais voos para São Paulo. Afinal de contas, Chapecó é o polo do agronegócio brasileiro. Um dos. Né? E esse é um trabalho que passa pelas entidades. Tá? Então, assim, se você é empresário, empreendedor, empreendedora, procure uma entidade de representação empresarial. Pode ser o sindicato patronal ou uma associação livre. Por exemplo, se eu tenho lá, às vezes, um pequeno restaurante, procure a Brasel, né, o Seahorses aqui em Blumenau, não importa qual, e vá lá e leva a tua demanda, a tua contribuição e se intere dele. Por quê? Porque cooperando você vai muito mais longe. Tá? Se tu quer ir rápido, vá sozinho. É um provérbio africano, inclusive. Né? Verdade. Coopere, ajude e o trabalho vai ser muito melhor. Muito bom. E olhando aqui o material, né, tem uma lista aí muito bacana esse teu e-book. Eu quero que tu cite também um ponto que eu marquei aqui sobre as dificuldades de manter ou aumentar essa base de associados, né? Tá. Quais são essas dificuldades e o que tu imaginas de solução para isso? Veja, quando a gente fala de aumentar a base de associados, né, primeiro, a entidade empresarial ela tem que comunicar para esses stakeholders, esses envolvidos, o que ela faz de serviço. Né? Então, cada uma delas tem lá uma parte, eu sempre falo isso, imagina um iceberg. Né? Aquilo que é visível, né, lá tem um seguro-saúde, né? Tem a capacitação, tem um workshop de treinamento, capacitação, tem co-work, tem várias coisas nesse sentido. Né? Esse é o lado que é visível. Né? Mas tem uma parte que eu estou falando agora enquanto nós, AMP, né? A gente está tentando demonstrar com mais maestria, seria a palavra, aquilo que muitas vezes o empresário não enxerga. Por exemplo, né? Nós fomos falar com o prefeito Mário de Branco, que nos recebeu maravilhosamente bem, por exemplo, aumentar o limite de compra pública para empresas, as micro e pequenas empresas, de 80 para 200 mil reais. Né? Então, isso é um tipo de trabalho que muitas vezes o empresariado ele não enxerga, que a gente chama que é movimentar na esfera política. Tá? Por exemplo, agora estão discutindo no Senado e na Câmara Federal a nova lei de tributação que vai entrar em vigor. A FAMPESC, assim como a FACISC, a FCDL, todas as federações, né, estão investindo um tempo, dinheiro, e tudo isso é voluntário, todos esses representantes são voluntários. O cara deixa o seu trabalho e pega um avião e vai a Brasília, tá? Para lá falar, olha, isso aqui não é bem assim, veja, isso aqui vai aumentar a nossa carga tributária. Tá? Esse é um lado do iceberg que a gente não consegue mostrar pelo associativismo. Né? Mas, via de regra, o grande desafio é tirar o empresário do seu mundo e ele colocar 4 horas por mês para ele estar dentro de uma entidade empresarial, participando de uma reunião e buscando conhecimento. Lembra que eu falei? Se eu não saio da minha área, eu não consigo conectar com pessoas novas. Então, o convite fica em cima disso. Muito bom. E eu cheguei numa parte interessante aqui também, falando sobre o ecossistema de associativismo que tem em Barcelona, né? Certo. O senhor comentava nos bastidores para nós a respeito de uma viagem que o senhor tem marcado aí lá para essa missão lá em Barcelona, né? Comenta um pouquinho sobre isso também. Legal. Veja, ano passado eu tive a oportunidade de levar um grupo de empresários para Barcelona, numa parceria do Sebrae com a FACISC. E lá foi interessante porque nós conhecemos como o ecossistema catalão funciona, né? E aí alguns aprendizados que eu posso trazer aqui de forma muito rápida e que ajuda a nós. Primeiro, o interrelacionamento entre as entidades. Então, por exemplo, você vai na Axio. A Axio é a Agência de Cooperação do Comércio da região da Catalunha. O
que trabalha com clusters empresariais. Então, lá tem o cluster da confecção, do metal mecânico, da viticultura, enfim, tá? Tudo é por clusters, né? Aí você vai na Axio, eles mostram como é que funciona, como é que estão organizados, né? Por exemplo, eles têm um trabalho muito forte de ajudar a transformar a empresa. O que é transformar para eles, né? Se tu fatura 1 milhão, você tem que faturar 2 milhões. Um foco em crescimento muito grande. Aí você vai na Axio, aí você vai, por exemplo, na Anseco. A Anseco é a Associação Nacional de Centrais de Compras, né? Outro agrupamento de empresas que fazem junção de N empresas pequenas para fazer compras coletivas, marketing compartilhado, acessar serviços, sistema, acessar fundos de investimento, tudo isso compartilhado. Então diminui o custo de aquisição e gera um lucro fantástico. Você vai na Anseco, a Anseco fala da Axio, tu vai na Axio, ela fala da Anseco. Beleza. Aí você vai na Inova Cluster. Tá? Inova Cluster é um cluster de vinhos. Então nós fomos falar lá com o diretor executivo, nos atendeu para fazer lá a masterclass para nós. Os caras falam da Axio e falam da Anseco. Então, assim, o que eu voltei de aprendizado da Espanha, né? Que nós aqui, quando eu falo Blumenau, quando eu falo que a nossa cidade em volta, vou ficar só por aqui, para não sair do nossa região, né? A gente precisa dialogar mais, conversar mais com as entidades. Tá? Quando eu falo nós empresários, eu tenho que ir na entidade conversar mais. Tá? E ajudar essas entidades a conversarem mais. Tá? Por quê? Porque hoje a competição ela não é mais a sua empresa aqui em Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó, Pomerode, Luiz Alves, Itajaí, Balneário. Não é mais aqui. Hoje eu estou conectado ao que a gente chama de ecossistema. Então, se o ecossistema não é bacana, não tem negócio. Então, por exemplo, se eu não tenho estrutura hoteleira adequada na minha cidade, que é Blumenau, não vai vir turista para cá. Legal? Se eu não tenho um equipamento turístico adequado em Blumenau, eu não tenho turismo em Blumenau. Tá? Isso pode ser para Gaspar, para cada cidade. Então, ecossistema tem a ver, os atores têm entregas, serviços que tornam aquela região atrativa. Tá? Por que o Brasil quer vir morar em Santa Catarina? Tá? Sendo aqui uma metáfora, né? Porque Santa Catarina tem atrativos. Nós temos um litoral riquíssimo, temos infraestrutura bacana, temos saúde, temos boa educação, temos uma escola de rede Senai fantástica, eu tenho um Senac fantástico, eu tenho um Sebrae que apoia, eu tenho um governo que ajuda, tá? Eu tenho um polo do agronegócio que é um dos melhores do Brasil no oeste catarinense, tá? Eu tenho um sul cerâmico fantástico, eu tenho um metal mecânico aqui na região do Planalto Norte, ou seja, é atrativo enquanto ecossistema. Eu não acompanhei os bastidores, mas um pouco do que eu lembro, né? Quando a BMW quis se instalar aqui na região de Blumenau, né? Um dos fatores que eu me lembro, me perdoe se tiver algum erro na minha fala, era o sistema nosso de infraestrutura de rodovia, que nós estávamos com a 470 que não era duplicada. Então, foi um dos fatores. Verdade. Porque nós temos competência metal mecânica, temos escola de Senai, nós temos um monte de coisa para entregar e ainda nós tínhamos uma ligação cultural, né? Alemanha, BMW, ela foi para Araquari. Por quê? Porque ela consegue receber os insumos, consegue se abastecer de Joinville, que é um grande polo metal mecânico, mas tem escoamento de produção. É infraestrutura. Né? Infraestrutura. Então, o empreendedor precisa de infraestrutura para trabalhar. Né? Então, quem dera, daqui a tempo, a gente ter uma grande montadora aqui em Blumenau. Então, sobre o ecossistema, é isso. E aí, eu fui ano passado e eu voltei lá tão encantado com o ecossistema que aí sim, resolvi agora empreender dessa oportunidade. Lembra do empreendedor da oportunidade, né? Eu acabei fechando a parceria com essa empresa americana, que é a Big, e vamos fazer agora uma segunda missão para Barcelona, de 18 a 22 de novembro. Tá? Qual que é o fórum? Né? Primeiro, de manhã, nós vamos ter uma imersão com os maiores pensadores de liderança, de associativismo, de tendências, de TI. Né? Por exemplo, ano passado, quando nós fomos lá, nós temos uma masterclass sobre inteligência artificial, que está na moda agora. Né? Uhum. Mas ano passado, em outubro, na sala que nós estávamos com esses 15 empresários, um outro tinha ouvido falar, tal, mas ok, né? Quando eles apresentaram o que ia ser inteligência artificial, a gente ficou assim, tá, será que é isso mesmo? Agora virou moda, entendeu? Então, o que acontece? A Universidade de La Salle, ela traz os principais assuntos de primeira mão. Tá? E aí nós temos a programação de 5 dias de visitas técnicas, né? Que é levar o empreendedor a sair do seu lugar comum. Né? Eu até brinco que quando você atravessa o Atlântico, parece que o nosso cérebro, né, ele desliga o modo Brasil de ser
e ele liga o modo atenção. Então, quando tu desce no aeroporto, seja em Lisboa, seja na Alemanha, seja em qualquer lugar do mundo, ele liga e faz assim, opa, ligou o modo aprender coisas novas. Então, tu vai num lugar que a língua é diferente, por mais que seja o espanhol, o cardápio é diferente, as cores são diferentes, a arquitetura é diferente, tá? A disposição das ruas é diferente, o metrô é diferente, então o teu modo de atenção e de aprendizado ele é acelerado, né? Sem contar a gastronomia. Então, aí você vai num ambiente focado, e aí você tem um fuso de 6 horas, o que é fantástico, né? Então, quando tu liga o teu zap lá às 8 da manhã, já passou 4, 5 horas do Brasil aqui, tu dá uma respondida, bota no bolso, vai de manhã para imersão, deixa no modo lá, deu 2 da tarde lá, já acabou o expediente aqui no Brasil, então ninguém vai ficar te enchendo o teu saco lá para estar acompanhando a missão, né? E aí você curte aquela missão bebendo nesses ecossistemas de inovação, né? Quando tu volta, né, a gente faz um seminário de encerramento dentro da Universidade de La Salle chamado Mapeamento de Oportunidades. Porque, veja, o que é uma missão internacional? É você ver o que tem de diferente, claro. Fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, o que cabe na minha empresa, na minha cidade, na minha associação. Perfeito. E você vem, então, com um manual de ideias para você chegar aqui na nossa cidade e colocar isso na prática. Eu estudei num curso que fiz em São Paulo ano passado, de CEO, na FGV, com o Denilson Baldo, da Rede Forte, Supermercados. Ok. E ele comentou que ele também se inspirou para montar essa rede em Barcelona, no ecossistema de cooperativismo. E ele comentou como foi rico ter essa experiência de ver algo já rodando numa outra cultura, tudo certo, mas conseguir trazer e adaptar isso no caso dele é no Paraná, a rede de mercados dele. Então, como conseguir adaptar isso para a cultura local, né? Então, como é rico isso? Como você consegue fazer uma imersão e com isso melhorar o teu negócio, né? Não é um passeio. Obviamente o passeio vem junto, né, de brinde, mas talvez anos de ganho de tentativa e erro que seria feito sem ter beber dessa fonte, né? Eu sempre falo, como eu acabei fazendo a formação também na área da psicologia aplicada a negócios, tá? A gente chama isso de experiência observacional. Legal. É um termo técnico, tá? Mas é o que se usa nas missões internacionais ou nacionais. Então, mesmo que você saia daqui de Blumenau, tu vai conhecer o ecossistema turístico de Gramado, tá? E você nunca foi, você vai com o olhar atento e falar assim, pô, olha o sistema dele de atendimento aqui na entrada do parque. Olha como é que é isso. Então, essas pequenas coisas, como tu estás com o modo aprendizado ligado, o botão aqui, qualquer pequena coisa, quando você voltar a implementar, ela é uma grande coisa. Sem dúvida. Tá? Eu vou dar só um exemplo. Nós somos na Inove Cluster, que é um cluster de vinhos, e eles tinham... até 2006, 2008, a Espanha competia nos vinhedos dela para fazer vinhos de média qualidade e baixa qualidade, sucos de uva e uva de mesa, né? E eles estavam perdendo cada vez mais espaço para os vinhos chilenos, argentinos, africanos e americanos. Né? Juntaram os donos das vinícolas e falaram assim, legal, qual que é a nossa... Lembra do pensamento estratégico? Qual a nossa estratégia para sobreviver? E eles descobriram que, eles não vão competir por volume, porque o território deles de plantio é muito pequeno, não é como o Brasil, que nós não temos fim para plantar uva aqui, entendeu? É muita terra, lá tudo é finito, é montanha, frente ao mar Mediterrâneo e tal. E eles tomaram uma decisão estratégica. Qual a decisão estratégica? Vamos competir com vinhos finos. Vinhos finos tem a ver mudança na estrutura de fabricação, formação de enólogos, formação de equipe técnica, acesso a mercado europeu nos principais distribuidores que vendem vinhos finos. Beleza. E vai até a produção de uvas finas para esse negócio. E aí teve um problema. Sabe qual foi o problema? Quando eles começaram a implementar a estratégia, na hora que eu vou fazer a poda da uva, imagina o pessoal que planta uva há 40, 50, 60, 70 anos. Você vai fazer a poda da uva, conforme eu faço a poda da uva, ela dá mais cachos de uva ou menos cacho de uva. O que aconteceu nos primeiros ciclos, eles não tinham uma uva de melhor qualidade. Por quê? Porque não era o problema de produção, não era problema de escoação, não era problema de nada. Era problema porque o jeito que eles estavam fazendo a poda da uva era errado, porque eu tenho que fazer um tipo de poda que dá menos cacho de uva, que dá uma uva de maior qualidade. Tudo incide, né? Eu tive um curso mas o cara falou que até a chuva, né? A quantidade de água... Isso. Só que, veja, eles tinham um problema humano para resolver. Sabe o que eles criaram? Essa cluster? Olha que coisa simples. Agora, né? É simples para nós, né? Para eles também.
eles criaram uma academia de poda. Então eles começaram a treinar todos os podadores de uva, porque veja, estou falando de agricultura familiar. O pai aprendeu com o avô, o filho com o avô a podar uva. Então agora vamos fazer uva de alta qualidade. Sim, só tem que podar bem a uva. Então eles criaram uma academia de poda e aí sim começaram a fazer a poda da uva e conseguiram produzir vinhos de melhor qualidade. Um segundo exemplo desse cluster, que foi legal, um insight, né? E aí tinha um empreendedor que estava com nós, que é na área de loteamentos, negócio de asfalto, enfim. Uhum. E ele falou assim, eu tenho que criar uma academia de calceteiros na minha região, que põe aquelas tipo paralelepípedo, mas as pedras, né? Uhum. Para calçar isso. E o segundo elemento interessante era uma pergunta, né? Como é que eu melhoro o meu lucro da minha plantação de uva? Né? Lá o produtor rural. De frente ao mar Mediterrâneo, o que mais tem lá é sol. O sol é forte. E o que eles trouxeram? Um outro cluster de energia renovável. E em cima dos parreiral de uva agora você tem placas de energia solar a 3 metros de altura, mais ou menos. O que dá o manejo com os tratores por baixo. E as placas, elas fazem isso daqui. Elas são móveis. De acordo com o tipo de sol, você vai regulando, né? Pegando menos sol, mais sol. Qual é a vantagem disso? Primeiro, que agora eu consigo captar energia do sol, eu gero mais sombra para a uva quando o sol é muito forte. Ok? Mesmo que está em pé aqui, eu consigo captar energia solar e eu tenho uma rentabilidade de produtor agora, porque eu alugo a terra para as usinas de painéis solares. Ou seja, aumenta a produtividade do produtor. Por que acontece isso? Porque há cooperação entre clusters. Então, nós que estamos aqui, nós temos que cooperar mais. Cooperar enquanto indivíduo, e cooperar enquanto empresa, e cooperar enquanto sistema. E eu gosto de falar muito que Blumenau, eu estava lendo na história recentemente, nós montamos aqui em 1863 a Kulterweier. A Kulterweier foi a primeira cooperativa do Brasil. Tá? Por quê? Porque o Dr. Blumenau percebeu que quando essas pessoas montaram a cooperativa, essa associação ela tinha praticamente 3 objetivos. Um deles era o que fazer com excedentes da produção rural que existia. Tá? E se nós pegarmos os primórdios, você vai perceber que graças a essa Kulterweier, que eles montaram na época, fez com que a produção de excedentes, nós tivéssemos a montagem da companhia Jensen, já não existe mais, mas foi o embrião dos produtores para depois, inclusive, formar, diz a história, insumos para a companhia Hemmer, que foi recentemente vendida ao grupo internacional. Veja, então, graças à cooperação lá atrás, se formou uma grande companhia, ou várias companhias que geraram emprego e renda. Então, a cooperação é a saída para o pequeno empresário, para a média empresa e para a grande empresa. Não só enquanto organização, mas enquanto sociedade, enquanto cidade que nós vivemos aqui. Muito bom. Acho que de minha parte era isso. Edinho, quer concluir? Não, muito legal, né? Até tu comenta sempre dos grupos de compras que tu participava, né? Como comprador. Então vem muito ao encontro até do que sim. Esses grupos de compras que eu participo, né? Acaba tendo muito isso mesmo que o senhor comenta de preciso de um produto tal que eu não estou encontrando na minha região. Exato. E a gente tem grupos de nível nacional. Então, às vezes alguém lá do Nordeste comenta, não, eu tenho aqui, manda o contato, manda um e-mail, e isso funciona muito. Eu vi aqui, eu ia entrar tem uma parte de compras coletivas, né? Eu ia entrar, mas daí a gente vai estender muito aí, a gente já bateu o nosso tempo. Que bom. Mas, de fato, a área de compras coletivas, ela auxilia muitas empresas, né? Lógico, quando a gente fala de alguns commodities, funciona muito bem. A gente o que tem que sempre tomar um cuidado, né, e ainda mais quando a gente trabalha em empresas grandes no mercado, são aqueles itens específicos que acaba sendo o segredo da Coca-Cola, né? Sim. Esses itens não tem o que fazer. Então, é sempre importante quem vai pensar nisso avaliar o que tu vai abrir para o teu concorrente para uma compra coletiva ou não, né? Exato. Mas fantástico, quero agradecer a sua presença aqui. Foi uma conversa incrível, a gente bateu 1 hora aí de episódio, bateu 1 hora já faz alguns minutos, já estamos aí quase com 1h10. E agradecer muito a sua presença mais uma vez, graças ao Demo aí que fez a ponte, né? Fez o canal entre nós. E deixar a câmera e o microfone para as suas considerações finais e a sua despedida. Tudo bem. Agradecer a vocês o convite, a recepção, o carinho. Fico muito feliz em poder partilhar um pouco da minha trajetória como empreendedor e basicamente deixar 3 dicas, né? Como professor, educador, palestrante, consultor, né? Primeiro, não desista, né? Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, desista de desistir, tá? Ou seja, se tu tem uma vontade de empreender,
faça um plano, busque informação, coloca no papel e coloca o barco na água, né? A segunda dica é uma pergunta que você tem que fazer todo dia de manhã, tá? Qual é a pergunta? O que eu vou fazer hoje para aumentar as minhas vendas? Tá? Porque o empreendedor, a empreendedora, ela vive de vendas, né? Seja através da aquisição de redes de contato, colocar um representante comercial, entrar no e-commerce e vive de vendas, né? E a terceira é uma reflexão, né? Gosto muito de um pensador que diz assim: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Tá? Então, assim, nada é impossível. Com jeito, com carinho, com dedicação, com estudo sério, você vai chegar lá. Tá? Obrigado pelo tempo de vocês, bom trabalho, sucesso e até mais. Muito bom, muito obrigado. E agradecer quem está nos apoiando, estava abrindo aqui o patrocinador para falar. Agradecer quem está nos apoiando a trazer conteúdos como esse para você semanalmente. A Econova, Inteligência em Processos Químicos. Para você que tem indústria têxtil, entre em contato lá com o time do seu Minati. Com certeza eles têm uma solução aí para sua tinturaria e para sua estamparia. A BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos com agilidade, experiência e confiança, entre em contato com o time da BML através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. E também a Navecom Contabilidade. A Navecom está há 12 anos com soluções econômicas, eficientes e precisas para o seu negócio. Então não perde tempo, entre em contato com o time da Navecom, que com certeza eles vão solucionar aí a dor da sua empresa. A gente sempre... Eu preciso começar a anotar, agora com 3 patrocinadores eu vou me perder. A gente sempre pede para você se inscrever nos nossos canais no Instagram, se inscrever no canal do YouTube e compartilhar, que é a maneira gratuita que você tem de nos apoiar. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, né, Dinho? É isso aí. Mais um episódio concluído com sucesso. Nilmar, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a grande virtude é você possibilitar demais empreendedores poderem chegar lá, né? Ser esse agente do meio, digamos assim, onde quem tem um baita negócio consegue deixar ainda melhor por meio, né, das consultorias, das aulas, das missões, enfim, tudo que tu movimentas. Pode ter certeza que já deve ter feito ao longo dessa trajetória toda muito empresário, né? Muito mais capacitado para, primeiro, sobreviver, né? Que é o primeiro ponto, e o segundo, chegar mais longe. Então, parabéns e obrigado por compartilhar aqui conosco. Espero que você que está nos assistindo tenha gostado. Esse é o intuito do No Topo Podcast, conteúdo gratuito para você se inspirar, para você se informar e correr atrás aí para fazer seu negócio ainda melhor ou para você buscar empreender, se esse for o seu desejo. Agradecer a todos os patrocinadores que estão conosco aí, Navecom, a Fader, a BML, a Econova, todo mundo que está conosco aí, possibilitando que esse conteúdo chegue mais longe. Estejam conosco sempre, juntos a gente estará no topo. Até o próximo episódio.